essa série sobre conhecimento, desinformação e democracia. E o nosso ponto de partida é que a democracia está seriamente ameaçada pela desinformação. E a desinformação não é apenas a falta de informação, é mentira. Em inglês, inclusive, tem uma diferença entre miss e dis. Misinformation seria uma má informação, informação errada. Disinformation é uma operação de intoxicar as pessoas com isso. Luana Araújo, que nós vamos entrevistar hoje, é nascida no interior de São Paulo, não longe da minha cidade de Araçatuba. Ela nasceu em Andradina, saiu cedo, fez a faculdade no Rio de Janeiro, fez também especialização em São Paulo, mora bastante tempo em Belo Horizonte, é infectologista e como vocês veem, é medical doctor, então ali as iniciais, doutora, médica, não, e é MPH, que eu suponho seja mestre em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins, que é em Maryland, né, em Baltimore, se não estou enganado. Né? A Luana ficou conhecida de todos na CPI da Covid. Quando ela se apresentou, ela tinha sido convidada para assumir uma secretaria especial no Ministério da Saúde de combate à Covid, porém, o Ministério, na época do Bolsonaro, estava ocupado por gente que era a favor da Covid. Fez uma bela campanha em favor da Covid, que levou o Brasil a ter uma taxa de mortalidade muito superior à proporção mundial. Pela proporção mundial, teríamos tido talvez 180 mil mortos. Menos de 1 por 1.000 da população. No Brasil, tivemos 710, 720 mil, ou seja, mais de 500 mil pessoas morreram além da proporção estatística. E eu queria começar te perguntando sobre o que te levou à secretaria e como foi essa experiência assim tão rápida de ser chamada e depois ser deschamada. Eu tenho que voltar um pouquinho na história para conseguir explicar isso de uma maneira mais clara para todo mundo, né? Durante a pandemia, eu saí de Baltimore, né? Estava lá estudando, trabalhando, e eu fui convidada por uma organização internacional para trabalhar com o fortalecimento de sistemas de saúde ao redor do mundo, exatamente para enfrentar a pandemia que estava acontecendo. Então, não sei se as pessoas todas vão se lembrar desse primeiro momento, mas a gente tinha não só uma dificuldade de diagnóstico, mas a gente depois tinha uma dificuldade de fazer chegar os insumos aos sistemas de saúde, e não só de chegar os insumos, mas de disponibilizar e utilizar esses insumos dentro dos territórios. E aí tem um caso que é muito clássico dessa época, que eu espero que as pessoas se lembrem, que é o da vacina, né? Que lá no começo a vacina precisava de uma rede de ultrafrios. Ela precisava ficar a menos 70 graus, não sei se vocês vão se lembrar disso. E ninguém tinha uma rede de ultrafrios, ninguém tinha uma rede de freezers de menos 70 graus espalhadas pelo país, de modo a conseguir operar esse tipo de circunstância. Então, uma das coisas que eu fazia era exatamente diagnosticar os sistemas de saúde, entender onde estavam os gargalos e trabalhar com isso para que essas pessoas tivessem acesso a tudo que, teoricamente, os países mais desenvolvidos teriam maior facilidade. Então, era resolver as iniquidades relacionadas ao sistema de saúde para combater a pandemia. E chegou uma época em que eu trabalhava em 4 países diferentes ao mesmo tempo. Quais países, Luana? Coreia do Sul, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Estados Unidos. Nossa. E cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas peculiaridades, né, suas facilidades, enfim, sistemas bastante diferentes que exigiam, então, essa adaptabilidade das estratégias. Até que, por conta dessa habilidade ou desse trabalho que estava sendo desenvolvido ali, além do fato de que sou uma infectologista brasileira, sanitarista, com essa experiência internacional, com essa capacitação, eu recebi esse convite para a Secretaria de Combate à Covid. O que, veja, era uma surpresa à época, tá certo? Porque a gente teve um histórico péssimo, para ser delicada, né, de pessoas ocupando o mais alto cargo da saúde pública do país, inclusive um que usava máscara no nariz e dizia que não fazia a menor ideia do que era o SUS, né, na maior crise sanitária da nossa história.
E essa pessoa foi substituída nessa época por alguém que as pessoas consideraram que fosse ser um avanço com relação a esse padrão anterior, que era um médico que foi presidente de uma sociedade científica. E aí houve essa aproximação, né, entre o Ministério e essas organizações internacionais, e nessa eu acabei sendo convidada. Lembro que a essa época morriam 4.000 pessoas por dia neste país, tá certo? Então, qualquer De coisa que a gente Covid, né? conseguisse... Só de Covid. De Covid, sem considerar absolutamente mais nada, de Covid. Então, pensando nisso e pensando que existiam coisas que a gente poderia fazer que eram coisas que não exigiam grandes esforços, mas sim organização do nosso próprio sistema, né, um mínimo de bom senso nas decisões e tudo mais, eu aceitei. E foi assim que eu acabei chegando lá. Da mesma forma como eu cheguei, eu saí porque eu, obviamente, não faria e não chancelaria praticamente nada do que foi proposto naquele momento, né? E aí a gente está falando sobre o uso inadequado ou absolutamente incorreto de medicações no contexto da Covid, né? Leia-se hidroxicloroquina, depois ivermectina e proxalutamida, aquela loucura que aconteceu naquela época. Muito menos chancelaria outros comportamentos relativos, principalmente as medidas não farmacológicas de controle da pandemia, quer dizer que máscara não funciona, dizer que essas coisas, isso jamais aconteceria. Então, por um momento, eu não sei aonde essas pessoas estavam com a cabeça quando me chamaram para um cargo como esse, mas eu sei onde eu estava com a minha, que era na tentativa de usar o meu conhecimento e e as capacidades que eu acabei desenvolvendo, principalmente naquela época, para ajudar a população do meu país. Não deu certo, obviamente, eu fiquei muito triste, não por ter perdido a posição, mas pela oportunidade perdida como país de fazer as coisas serem diferentes, e certamente a minha vida mudou muito de lá para cá. Aproveitando, você falou que você é infectologista sanitarista. Uma parte do nosso público é gente como eu, de humanas. Explica a diferença ou a somatória entre as duas coisas. Eu creio que a sua formação e a sua residência sejam em infecto e que o seu mestrado seja de saúde pública. Mas você podia explorar um pouco, elaborar um pouco a diferença? Sem dúvida. Eu fiz, então, o FRJ, né, como faculdade de medicina, fiz a residência na própria UFRJ, minha residência é em infecto, você falou bem, e atuei como infectologista tanto na atenção primária quanto na atenção terciária, no sistema público, no sistema privado, por um bom tempo. Mas você sabe que todo infectologista tem uma aproximação muito grande com a saúde pública, principalmente por conta dos pacientes que a gente trata e das patologias que eles acabam desenvolvendo. Então, a gente está falando de muitas doenças com um alto impacto dos determinantes sociais de saúde, e isso faz com que a gente tenha uma intimidade maior, tanto com todos os estratos da população, quanto com o próprio sistema de saúde. Então, acho que todo mundo tem um pezinho lá, todo infectologista, né, que é quem trata pacientes com doenças infecciosas, acaba tendo essa proximidade. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com uma cidade que estava enfrentando um surto de sífilis em gestantes. Lembro a todos que sífilis é uma doença que as pessoas acham que não existe mais, mas ela é uma verdadeira epidemia neste país, cada vez pior. Não sabia. Renato, é trágico. E as gestantes são a única parcela da população
que tem como obrigação se testar para sífilis, porque faz parte do pré-natal. Exatamente porque é uma doença que pode e normalmente ocorre silenciosamente, principalmente nas mulheres. Então, vou fazer um parênteses rápido, tá? A sífilis é uma doença, uma infecção de transmissão por via sexual. Ela faz lesões, principalmente nos órgãos genitais e nas mulheres, a lesão primária, né? E nas mulheres, muitas das vezes, essas lesões são intravaginais. Então, a mulher não vê. É uma lesão que não dói, que não sangra, que não tem secreção, não tem nada disso. Então, em muitos casos, as mulheres não veem. E essa doença ela vai evoluindo, esse agente infeccioso ele vai se disseminando pelo corpo, e quando essa mulher está grávida, ele pode atingir o feto, e aí levar tanto a malformações quanto a abortamento de fato. Então é uma doença que pode ser super grave nessas pessoas. E aí então essa cidade, como isso faz parte, então esse rastreamento é parte de um pré-natal bem feito, essa cidade acabou identificando que havia um surto de sífilis em gestantes, mas eles não tinham apoio de infectologista. Interior do Mato Grosso, à época, você não tinha. Nós somos poucos infectologistas, na verdade, né? Comparados a outras especialidades, o nosso número é bem reduzido. Então, eles não tinham disponível, eu acabei indo para lá, e o que era para ser uma experiência breve, só para ajudá-los a lidar com essa crise, acabou se tornando um trabalho de 2 anos, porque a gente resolveu isso, só que aí eu identifiquei outra coisa, e a gente foi indo, e aí isso foi... a gente foi se organizando na cidade, eu fui ajudando a organizar o próprio sistema, a resposta do sistema, trabalhar melhor com os dados. Então, essa minha aproximação com a saúde pública aconteceu por conta desse processo. Ao final desses 2 anos, a gente tinha excelentes resultados, outras cidades queriam sistemas semelhantes, eu obviamente não conseguia fazer isso, e aí vem um momento triste, porém de percepção de oportunidade. Eu bati a porta à época de vários centros de ensino desse país, várias universidades, e ninguém quis trabalhar comigo, porque eu estava lidando com atenção primária e com infectologia, que era considerado uma coisa menor. E aquilo para mim foi muito triste, de perceber que as pessoas não tinham ideia do impacto daquela história. Então a minha ação foi: tá bom, vocês não querem fazer, eu vou escrever para quem pode querer. E aí eu saí escrevendo para grandes universidades americanas e disse: olha, eu estou fazendo isso, quero saber se alguém tem interesse em trabalhar com saúde global nesses territórios. Todos me responderam positivamente e me ofereceram bolsas de estudos para um mestrado em saúde pública. Não era a minha intenção na época, até o momento em que chegou uma da Johns Hopkins, que aí é barbada, não dá para ignorar. E aí eu fui para lá com uma bolsa de estudos que eu fui a primeira latino-americana a receber, chamada Summer Scholarship. Então essa foi uma oportunidade para mim que foi incrível, porque eu acabei partindo do bom senso da minha formação médica e da minha experiência, né, hands-on, né, mãos ali na prática, para ter uma grande e sólida bagagem técnica provida pela Hopkins. Então as coisas acabaram andando bastante a partir dali. E esse foi o meu começo de estrada com saúde pública. Luana, eu quero depois falar mais do seu trabalho como comunicadora, mas nesse momento, dado que você falou das faculdades de medicina e da porta batida na sua cara, porque eles não se empolgaram por uma questão absolutamente prioritária, eu queria te perguntar: por que você acha que a profissão médica, que tem o juramento de Hipócrates, tem um compromisso com a vida, etc., por que justamente na profissão médica o negacionismo ficou tão grande? Por que o Conselho Federal de Medicina e outros órgãos fazem praticamente militância em favor de práticas supersticiosas ou falsas, como ivermectina, cloroquina, que você mencionou? O que está faltando aí? Eu acho que o mecanismo, na verdade, é o mesmo que a gente vê, é quase uma coisa fractal, né? A gente vê isso dentro das áreas de saúde, a gente vê isso na sociedade como um todo, que é o que alimenta o populismo, que é o que alimenta o poder. Quanto mais ignorante é essa população, e pior, quanto maior a ilusão de conhecimento, maior o controle que você tem sobre essas pessoas. Então, sim, ao invés de você prover o senso crítico ou informação suficiente para as pessoas
terem o seu senso crítico de fato, conseguirem separar o joio do trigo e terem, né, uma condição mais apurada, né, de entender sobre a própria saúde ou sobre aquele campo no qual ela atua, mais fácil é controlar, porque ela fica mais suscetível, e aí você começa a trabalhar o ego, né, a vaidade, e não o conhecimento e o que a pessoa está produzindo. A tristeza disso acontecer na medicina e em outras carreiras da saúde, veja bem, a medicina não está sozinha nisso, é exatamente o que você falou, a gente tem um juramento, mas ele é cada vez mais frágil, exatamente porque as pessoas colocaram à frente dele recompensas que não são compatíveis com o exercício da medicina. Então, é o dinheiro a qualquer custo, é o poder a qualquer custo, é a proximidade com as instâncias decisórias a qualquer custo, e as pessoas gostam disso, né? A gente está na era da rede social, da gratificação instantânea, da popularidade, do clique, dos seguidores, né? Então, você vai vendo que as pessoas vão sendo enredadas e que elas vão deixando de lado aquilo que realmente importa. Então, a gente vê isso tudo acontecer, só que quando a gente fala em saúde, a gente está falando de sofrimento ou saúde, a gente está falando de vida ou morte, e aí a coisa começa a ficar mais complicada, porque a gente está falando sobre crimes. Na minha visão, a gente está falando sobre crimes, e não sobre uma ação sem um impacto importante. Duas coisas. Eu lembro, uma vez falando com um médico ilustre de São Paulo, que ele disse que eles tinham facilidade de obter para a instituição dele verbas no Congresso, porque ele já tinha operado o coração de vários parlamentares ilustres, presidentes do Congresso, faz muito tempo. Ele conseguia isso para o bem, era uma coisa para o bem. Mas a gente vê o poder de vida ou morte, literalmente, que tem uma pessoa que pode ou levar você à morte, como levar o Tancredo, ou salvar sua vida, né? Então é muito grave. A outra coisa que me parece falta empatia na formação, sabe? Falta essa percepção de solidariedade com outra pessoa que é sacrificada a isso, como você disse. Mas eu queria passar por uma expressão que você inventou, que eu saiba é sua, esgotosfera. Bom, você é uma grande comunicadora de ciência, você explica isso com muita clareza, é o que dá muito impacto à sua comunicação, o que tornou importante a sua ação, tanto no período da pandemia quanto depois, porque a ofensiva de mentira no tocante à saúde persiste, continua. Então me diga, como te veio a ideia de esgotosfera e como você define a esgotosfera? Renato, eu acho que foi na base do desespero, vou ser sincera, porque é como você mencionou, né? Esse mecanismo de fabricação de notícias falsas, e você falou muito bem lá no começo sobre a diferença que o idioma, né, inglês faz, né, entre disinformation e misinformation, quer dizer, tem uma ideia de dolo, né, de intenção, que a gente não tem no português. E eu acho que isso faz uma diferença imensa. O que acontece é que isso teve uma grande... Não é novo, não é um mecanismo novo, não é uma estratégia nova, pelo contrário, a gente já vê isso contra vacinas há muito tempo, e não só no Brasil, né? Lembro de um estudo extremamente fraudulento de um sujeito criminoso que associou a vacina contra sarampo ao autismo, enfim, que foi, né, o grande, talvez o grande caso que as pessoas identificam relacionadas ao início desse movimento de uma forma mais ostensiva, e que persiste até hoje, por incrível que pareça. Mas a pandemia foi uma grande oportunidade de expansão, né, desse mecanismo. Eu acho que as pessoas essas pessoas, né, especificamente, entenderam que essa era uma grande oportunidade de negócio. E esse é um outro lado. As pessoas não fazem isso, quem desinforma, não desinforma por puro prazer, a bel prazer. As pessoas desinformam porque isso dá dinheiro, né? Elas ganham dinheiro e poder ao fazerem isso, não é por qualquer outra coisa. Então, quando eu percebi que a gente estava num mar de produção de chorume intelectual, que era a única forma que eu conseguia entender, só tinha porcaria, só tinha dejeto moral e cognitivo, eu pensei, gente, isso é uma esgotosfera, não é possível, né? A gente está nesse ambiente para onde você olha só tem isso. E eu acho que essa é a grande definição, né? A gente está imerso num ambiente em que
a produção de informações de baixíssima qualidade, para não dizer desinformativas dolosamente com intenção, a gente está convivendo nessa esgotosfera. Mas você falou que tem um interesse econômico, monetário das pessoas que produzem essa desinformação. Então, como se dá esse interesse? O que a pessoa ganha? O que ganha um médico que faz a propaganda contra a vacina, por exemplo? Ganha dinheiro, isso é muito direto. Os Estados Unidos chegou a medir, eu não vou ter de cabeça agora, infelizmente esse número ele já tem alguns anos, mas eles chegaram a medir o tamanho da indústria das fake news, da indústria da desinformação em saúde, e é uma coisa na casa dos bilhões, assim, não é uma coisa assustadora. Por quê? Cada vez que alguém inventa uma desinformação associada a qualquer processo de saúde, diretamente liga a uma solução, uma pseudo-solução para aquele problema que é oferecida, adivinha por quem? Exatamente por aquela pessoa que espalhou a notícia falsa. Então, muita gente aqui espalhou, e isso é público, isso está nas matérias, né? Espalhou a notícia de que vacina levava a problemas graves de saúde, então essas mesmas pessoas vendiam protocolo de desvacinação. A gente teve recentemente, por exemplo, duas cientistas que foram condenadas na justiça por desmentir um sujeito, vou botar assim, que afirmava que diabetes, que é uma doença das mais estudadas da ciência, com seus mecanismos de surgimento bem claros, muito mais do que muitas outras que a gente conhece, e essa pessoa alegava, claramente, dizia isso com todas as letras, que a diabetes era causada por infecção parasitária, por vermes. E qual era a intenção dessa pessoa? Era vender um protocolo que ela chamava de desparasitação, é claro, para curar o diabetes. E essas duas meninas excepcionais, divulgadoras, comunicadoras de ciência, foram condenadas na justiça porque desmentiram esse sujeito e porque atrapalharam. Parece que eu vi isso hoje cedo, que na sentença tem algo sobre atrapalhar as vendas do primeiro, do indivíduo. Então, assim, é uma ligação direta nesse sentido. Tem outras ligações também possíveis, né? Aumento de número de consultas, parceria com laboratórios farmacêuticos, parcerias espúrias, né, com laboratórios farmacêuticos, com farmácias de manipulação, com laboratórios de análises clínicas, né? A gente vai vendo que há uma rede toda encadeada que se compraz dessa informação incorreta, que se satisfaz do dano que causa à saúde da população e que, infelizmente, nesse país não é tipificado como crime contra a saúde pública. Então, as pessoas se sentem muito à vontade para fazer isso. A gente agora tem a gente saiu da Covid, eu estou falando já de outros problemas, mas a gente tem um que é gravíssimo, que pouco a gente tem tido uma exposição midiática sobre, que é o uso desenfreado de hormônios, de anabolizantes, e a gente vai vendo os problemas cardiovasculares acontecendo, os infartos em pacientes jovens previamente saudáveis acontecendo, e o povo bota a culpa na vacina. É de lascar, sabe, Renata? Então, assim, você vê que há uma teia, uma enorme teia de vários atores, cada um com a sua participação nesse, para mim, esquema criminoso. A SBPC, só para esclarecer, ela divulgou uma nota condenando essa condenação das duas divulgadoras científicas, e eu estou tentando, já faz quase 10 dias, uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para dizer a ele, com todo respeito, toda educação, mas que a comunidade científica fica ao dispor para esclarecer em caso de dúvida, porque não tem sentido nenhum. É um escárnio, vamos falar a verdade, Renata, é um escárnio. É um escárnio que você não seja capaz. Quer dizer, não só a população acaba sendo vitimada pela informação incorreta, dispendida sem qualquer obstáculo, como quando alguém resolve, com base nas evidências científicas, apontando todo esse conhecimento, desmentir essa história, essa pessoa agora é
criminalizada de alguma forma, é condenada de algum jeito. Então, assim, realmente, para mim, é um escárnio e é mais uma representação da esgotosfera, né? Isso é assustador. Eu queria só engatar nessa questão das propagandas, porque aparece muito para mim na internet propaganda de saúde. E quase todas têm o mesmo padrão. Aparece assim quando você bota um YouTube e de repente começa algo que vai durar 10 segundos, mas que eles pedem para você prestar atenção, que é um produto maravilhoso, que as indústrias farmacêuticas não querem que você saiba, que os médicos não querem que você saiba, que o médico tal descobriu pelas pesquisas dele. O nome dele geralmente é um nome muito genérico, desses nomes assim que você não acha como chama, um látis para ele, ou tem 10 mil com esse látis. E tem de tudo. Tem um que diz que a Universidade do Paraná autenticou. Aí eu escrevi para o reitor da Universidade Federal do Paraná, ele falou, não é conosco. Eu falei, bom, talvez você deva entrar com uma ação na justiça, porque a Universidade do Paraná não tem nenhuma com esse nome, mas está usando e todo mundo vai pensar que é a Federal do Paraná. Mas olha, é uma loucura e é tudo o mesmo modus operandi. São falas longas, repetitivas, com gente vagas, deslumbrada, assim, com isso, maravilha, mas isso deve surtir muito efeito, deve vender bastante esse tipo de vende, produto. porque vende, do contrário, as pessoas não fariam isso, né? É uma receita de bolo que, infelizmente, a maior parte da população pode até enxergar em algum grau, mas não tem condição, de novo, educacional. Veja, não é uma condição técnica, não é uma condição sobre formação técnica. Ninguém precisa ser médico ou biólogo ou farmacêutico para entender isso. São coisas básicas, da educação básica, que falha e, com isso, impede que a população desenvolva um senso crítico mínimo. Vocês vão se lembrar disso. Na CPI da Covid, teve uma pessoa, né, de alta formação teórica, né, na área da saúde, que não sabia a diferença entre vírus e protozoário. Verdade, Como é que verdade. você vai dizer que a população, de uma forma geral, consegue pescar essas estratégias de venda? E são estratégias de venda. Você falou muito bem. São textos longos, repetitivos, que podem utilizar termos que as pessoas desconhecem, mas soam como alguma coisa refinada, que eu não sei. Que prendem a atenção, porque quanto mais tempo o sujeito fica ali, maior é essa remuneração que, né, quem subiu aquele vídeo está recebendo. Então, no final desse vídeo, você vai saber, aguarda só mais um pouquinho, né, tem todos esses ganchos durante essa fala. Tem sempre, você tocou num ponto claro, tem sempre a indústria não quer que você saiba, o governo não quer que você saiba, tem sempre um tom conspiratório de alguém, Robin Hood, eu estou roubando deles para entregar a vocês, isso por uma módica quantia de X reais que você vai depositar para mim e eu vou fazer, né? E eles ganham no volume. Então, é triste porque, depois de tanto tempo, esses são sinais que são muito claros de que aquilo se trata, obviamente, de uma coisa completamente manipulada, mas as pessoas não têm, de novo, o senso crítico para fazer essa distinção. Você falou Universidade do Paraná, mas cansei de ver USP, Unicamp, o pesquisador, tem sempre um pesquisador que não é reconhecido, ou que só é reconhecido lá fora, mas aqui dentro ele é injustiçado. Tem sempre uma romantização da calhordice, né? Tem sempre um calhorda romantizado que é o grande salvador e que vai fazer. Você sabe que no outro dia eu vi um anúncio de um livro em que na orelha era uma dita médica, que eu já nem sei, não fui procurar, mas era uma dita médica que estava fazendo um livro e na orelha tinha, sabe quando tem as opiniões, né, sobre o livro, aquelas opiniões curtas, a pessoa botou assim, ela mesma botou assim, este livro é horrível. Aí embaixo, quem assinava essa opinião era indústria farmacêutica. Então, eu pensei, não é possível, isso é uma sátira, isso é, sei lá, Porta dos Fundos, isso é alguma coisa, não é real. Então, é muito desorientador, assim, chega um ponto que ou você ri, ou você chora, ou você respira 1000 vezes e começa tudo de novo, porque não é fácil.
Mas isso é uma coisa, o que te levou para a comunicação científica? A vida. Mas você Primeiro fez que eu algum acho, curso, algum treinamento nunca, ou foi nunca. aprendendo? Nunca. Eu acho assim, faz parte, e isso é uma coisa muito importante que você toca, Renato, porque eu acho que faz parte da boa formação médica, real, a capacidade de se comunicar com o paciente. E eu acho que nós não somos treinados o suficiente para essa comunicação. Ela, na faculdade de medicina, ela é muito dependente de iniciativas individuais. Então, se você teve um professor que você admirou que fazia isso e que te acompanhava em ambulatório, ou se você viu esse exemplo em algum outro canto, e você entendeu o impacto que isso tem, você tenta mimetizar. Mas isso não é parte da estrutura curricular de desenvolvimento de competência do médico, conversar com o próprio paciente, fazer ele entender. A infectologia exige isso, porque normalmente você está falando de doenças de longo prazo de acompanhamento, cuja adesão do paciente é fundamental para o resultado, né, positivo nesse sentido. Então, você vai. É preciso que você desenvolva isso para que o seu paciente consiga ter, né, o melhor possível para ele. E aí eu acho que quando eu fui para a saúde pública, eu entendi que a única coisa que eu tinha que fazer era aumentar a escala, porque as pessoas também tinham que entender o que a gestão estava fazendo por elas e por que estava fazendo, e quais eram os dados que subsidiavam aquele tipo de decisão. E quando eu acabei naquela CPI, eu acho que isso foi reconhecido, porque aquela foi uma grande oportunidade de me comunicar com as pessoas. Eu acho que aquela CPI não foi uma oportunidade de me comunicar com os parlamentares que lá estavam, mas sim com as pessoas que estavam assistindo em casa, que até aquele momento tinham pouca noção da boa prática científica e médica que deveria nortear a nossa gestão e que não norteava naquele momento. Então, aquilo foi uma grande oportunidade nesse sentido. E depois dela, veja, quando eu sentei naquela cadeira, eu só tinha uma rede social, que era o Instagram, e era pessoal, ponto, e eu devia ter umas 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, no máximo, e eu já achava aquilo muita coisa dentro da minha É rede. bastante. Quando eu levantei daquela cadeira naquele mesmo dia, eu tinha mais de 90 mil pessoas. E isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje eu tenho quase 350 mil pessoas no Instagram. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque eu entendi que havia uma necessidade de enfrentar naquele momento tudo que a gente estava vendo, para além da questão técnica da infectologia ou da saúde pública como gestão, né? Era preciso comunicar às pessoas o que era uma percepção de risco adequada, o que elas tinham que fazer, né? Responder às dúvidas que eram mais pertinentes e que naquela época não tinha muita gente que fazia. Mas a segunda coisa é que foi uma grande forma de eu me defender. Porque naquela CPI, eu fui chamada, porque sou mulher, obviamente, porque se tivesse sido você, seriam outros termos. Mas eu fui chamada de absolutamente tudo, principalmente qualquer coisa de conotação sexual. Eu era prostituta, ou era qualquer coisa que diminuísse a minha capacidade, a minha competência e a minha pertinência naquele lugar de poder. Isso a gente vê acontecer com todas as mulheres que alcançam determinada projeção, tá certo? E isso foi feito comigo por parlamentares à época, por pessoas com alto poder aquisitivo que tinham condições de patrocinar essas coisas na internet. E eu não tenho isso. Né? Eu nunca fui afiliada a qualquer coisa política, não é do meu interesse, embora tenha sido extremamente assediada. Não é do meu interesse participar desses joguinhos de manipulação. A minha intenção é exercer as minhas profissões como sanitarista e como médica, e é isso. E aí eu entendi, portanto, que a única forma que eu tinha de me defender era me dirigir diretamente às pessoas, fazer com que elas percebessem a minha competência e que com isso a gente criasse uma relação de confiança, que elas percebessem que todo aquele cenário de agressão e de ameaça de morte, de proteção policial, de tudo que aconteceu à época, era um grande teatro para minar esta transferência de conhecimento, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu me abri para a comunicação científica,
desta forma. Eu sempre achei que as pessoas devem estar no centro de tudo que a gente faz, seja da medicina, seja da ciência. Eu acho que a única razão pela qual a ciência existe é para explicar às pessoas como esse mundo funciona, para que elas consigam viver de uma maneira mais harmônica com o planeta e tenham saúde, vivam melhor. E eu achei que era essa uma parte da função. Como isso começou a ser bem sucedido nesse sentido, e eu acho que esse crescimento do perfil, eu acho que fala muito nesse sentido. As minhas participações em mídias diversas, eu acho que também atestam esse sucesso. Eu acabei me percebendo nessa posição de comunicação e entendendo que isso era parte do meu mistério, assim. Então é por isso que eu sigo, e eu acho que tem, pelo menos pelo feedback que eu recebo, tem sido útil para as pessoas. Tem sido muito útil. Então, eu queria te agradecer e fazer um comentário, depois de passar a palavra para conclusões finais, mas o comentário do que você falou, realça muito da existência de dois desafios importantes para as profissões da saúde. Levando em conta que a gente deve muito a elas, que é a saúde coletiva, que trabalha em grande escala, e não só com a questão, com a área propriamente bio, mas também com a área social, sociologia, saneamento básico e tudo, a gente deve a esse conjunto a duplicação da expectativa de vida em um século, a melhora da qualidade de vida extraordinária, o surgimento de algo que antes não existia ou muito pouco, que é a aposentadoria, porque as pessoas morriam antes de parar de trabalhar. Hoje as pessoas podem viver depois de parar de trabalhar. Eu sei que, vamos dizer, os ricos, os empresários não gostam disso. Eles gostam do tempo que você cotizava para o INSS e ele dava lucro porque todo mundo morria antes de se aposentar, né? Então tinha todo aquele dinheiro que... Mas, enfim, eu acho que feito esse elogio às profissões da saúde, há dois pontos do que você disse eu destacaria. Primeiro, a falta de empatia, a falta de solidariedade com o doente, que se manifesta, inclusive, quando você explica ao seu paciente o que ele tem que fazer ou o que ele tem, que é muito importante, haja vista, você disse, quer dizer, como infecto, você tem que ensinar a pessoa os cuidados que ela tem que tomar. E talvez em outras áreas baste dar um remédio, baste fazer um tratamento, e a pessoa não tem que se conscientizar. Eu acho que quando passa de consciência a consciência, há uma mudança nas pessoas que é interessante. E outro ponto que você falou é a importância de que as profissões de saúde comuniquem à sociedade, não apenas ao paciente no consultório, no hospital, mas também a sociedade comuniquem. Eu te cumprimento, como também eu cumprimento muito a Margarete Dalcomo, que a gente também vai ver, que também é minha amiga, por esse papel que vocês têm tido, e queria te passar a palavra para você falar as suas conclusões, tá? Obrigada, Renato. Eu, de novo, agradeço pela oportunidade. Referendo suas palavras, eu acho que empatia é fundamental, mas eu acho que tem uma coisa que vem antes da empatia, que talvez seja a grande raiz desse problema, que é o respeito, ou a falta dele. Quando você não respeita a outra pessoa que está ali precisando de você, quando você diminui, quando você considera, né, quando você reforça a iniquidade nesse sentido, como é que você vai ter empatia? Como é que você se relaciona com a pessoa, né? Então, o desrespeito elimina a empatia, e eu acho que essa busca incessante pelo poder, ela parte do desrespeito entre as pessoas, né? Um que vai ser subjugado e um que vai ser o feitor da história, né? Então, a Verdade. gente infelizmente vê isso acontecendo e acho que é contra isso que a gente tem que lutar. Tem uma outra coisa que é a questão do sistema de saúde, né? Acho que a gente ainda tem, principalmente na prática, a ideia de que o sistema de saúde hospital e clínica e médico e enfermeiro, né? O sistema de saúde, na verdade, ele é a escola que a pessoa tem acesso, ele é o emprego que a pessoa tem acesso, é a água potável, é o saneamento básico, né? São essas as medidas, as grandes medidas que mudaram a história da humanidade em termos de sobrevida, né? Não são medicamentos, né? Não são vacinas, na verdade são anteriores a isso, que são essas medidas que permitem que as pessoas corram menos risco. Então, eu acho que falta essa aproximação entre saúde pública e medicina,
É a medicina cada vez mais hipermedicalizada, cada vez mais cara, e a saúde pública cada vez menos conseguindo uma ponte com essa medicina de precisão ultra sofisticada e a gente se perdendo no meio do caminho. Mas acho também que hoje tem muita gente olhando para isso, e a comunicação faz parte dessa ponte, né? Da gente entender quais são as necessidades das pessoas, juntar os nossos recursos para prover soluções para essas necessidades que são de fato diagnosticadas e não, enfim, inferidas. E eu acho que aos poucos a gente vai, nem que seja por vias tortas, né? Quer dizer, a gente não está fazendo isso dentro de uma faculdade, mas de repente, pela presença na vida de mídia social, nessa vida virtual das pessoas, isso pode se transformar num exemplo interessante que elas possam seguir. Eu acho que a grande intenção aqui é multiplicar lideranças positivas. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem de sair dessa dificuldade que a gente se encontra. Então, eu agradeço ao seu trabalho, ao trabalho da SBPC, eu acho que é fundamental nesse sentido. E eu fico sempre à disposição de vocês, você sabe disso. Eu agradeço de novo por essa chance.